Bom dia, gente! Muito bom dia! Estamos aqui hoje, nossa live do Papo de Empreendedor, aquecimento para a nossa jornada do empreendedor, que finaliza hoje, às 8 horas da noite. Hoje é o nosso último dia. Tudo bem? Hoje a gente vai falar com a Mari. Tudo jóia, gente? Já pegou o seu café? Tá bom, mas tá forte. Eu gosto de café bem forte. Vamos lá, eu vou chamar a Mari para que a gente possa conversar. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Mari, vou mandar o convite aí, tá? Bom dia! Bom dia! Ai, que Tá dando pra me mulher escutar bem? bonita! Tá dando pra me escutar? Tá dando para te escutar bem. Por aqui, sim. Ó. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bom, graças a Deus. E aí, tá no salão? Você tá no salão agora? Estou no salão já. Já tá no salão, porque, gente, é assim, deixa eu contar pra Tô vocês. Ela aqui, falou ó. assim, ela falou assim, Dri, nós temos que finalizar em ponto às 8h30, porque eu tenho cliente. Falei, com certeza, 8h20 a gente tá Minha finalizando. cliente chega às 8, aí as meninas vão adiantando pra mim ela até eu finalizar aqui. É isso aí. Mari, então vamos começar. Primeiro, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço. Obrigada por aceitar o convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. E para quem não conhece a Mari, né, que está aqui, com certeza tem pessoas da Mari também que acabam entrando. A Mari é cabeleireira, ela vai se apresentar melhor. Eu sou a Adriele, sou mentora, atendo pessoas que querem construir sua carreira, que querem crescer com o negócio ou crescer na sua carreira pensando nas pessoas autônomas, né? Assim como a Mari não vê. É um desafio muito grande o autônomo se ver nesse processo de crescimento, porque tudo depende dele, né? A Suvia de Bacana faz tudo. Então, um pouco sobre esse processo que a Mari viveu, que a gente vai conversar hoje. Então, Mari, conta um pouquinho da tua história, que é uma história maravilhosa, né, para as pessoas te conhecerem. E aí a gente vai, ao longo do bate-papo, conversando e pontuando esses seus maiores insights de crescimento. Se você esqueceu de alguma coisa, eu vou te lembrar. Mas vamos lá. Ok, pode deixar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Tem aqui bastante gente que eu conheço, mas também tem muitas pessoas que eu não conheço, né? Prazer, meu nome é Mariana Nascimento, sou cabeleireira, já esse ano vai fazer 10 anos já que eu sou cabeleireira. Tenho 24 anos, vou fazer 25 agora, mês que vem. E a minha história começou aos meus 15 anos de idade, né? Na verdade, começou um pouco antes. Comecei a trabalhar aos 11 anos na padaria dos meus pais. E depois eu fui procurar alguma área que eu quisesse fazer. Nunca pensei em fazer faculdade, porque eu pensava que eu precisava ter alguma coisa prática. Eu não poderia, ficar estudando durante muito tempo, né? Meus pais não tinham condições de poder ficar me bancando assim, né? Para eu poder só estudar. E aí eu fui atrás de fazer um curso e fiquei procurando vários cursos e de repente falei, não, vou fazer um curso de cabeleireira, porque é uma coisa que eu posso já começar a fazer o curso e às vezes, né, já Já começar a pode colocar em trabalhar na prática, área, tal, já é pode ganhar mais dinheiro. rápido. Isso, aí eu peguei, comecei a fazer o curso de cabeleireiro e logo no início do curso eu consegui ter uma oportunidade num salão aqui em Badba City mesmo, né, ele estava precisando de uma auxiliar, tudo, porque a auxiliar estava com ele, estava saindo para poder ir para outra área, e aí eu entrei para trabalhar lá com ele. Então, fiquei trabalhando nesse salão durante 3 anos. O primeiro ano foi só como auxiliar, e aí os outros 2 eu já consegui ter a minha própria cadeira, então foi assim, algo incrível, eu aprendi muito, agregou muito para mim. E aí, a hora que eu saí do salão, que eu fiquei lá durante 3 anos, eu saí de lá porque eu falei assim, gente, agora eu preciso ter o meu próprio negócio, né? Eu preciso ter aí o meu próprio salão ou fazer alguma coisa. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre, desde quando você começou nesse salão,
Desde quando você começou, a sua ideia era ter o seu próprio salão ou não? Ou teve um momento Não, que você falou, ah, eu acho que eu posso ter o meu salão? não. Na verdade, eu falo que eu nunca tinha me visto no cargo de ser empreendedora. Por quê? Eu sou muito boa para receber ordem, né? Eu acho que por conta da minha empatia ser muito alta, né? Quando a gente fez os testes de talentos, tudo, então, como eu consigo ver muito o lado da outra pessoa, então é muito fácil eu receber ordem. Então, quando eu trabalhava no salão, eu gostava muito daquilo que eu fazia, de estar servindo alguém, sabe? Eu tinha esse negócio de servir alguém. E então isso nunca na minha cabeça foi algo que eu falava assim, não, um dia eu vou ter o meu próprio salão. Só que aí, quando eu saí de lá, né, que na verdade ele também já estava com umas ideias de poder ir para fora também, morar fora, né? Hoje ele trabalha fora do Brasil. E eu peguei, quando eu saí, eu falei assim, gente, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu acho que foi esse estalo, assim, eu acho de eu ter saído de lá e visto que eu poderia ter uma oportunidade de ter o meu próprio negócio, sabe? Que eu não precisaria trabalhar em outra coisa, porque eu não queria outro ramo, e eu não tinha vontade de entrar em outro salão, né? Então, eu falei assim, não, eu acho que eu consigo ter o meu próprio negócio. Só que aí é uma parte que eu nem sei, Dri, se você sabe. Ah, Mas antes de ter o meu próprio salão, né, na época eu já estava já com o Guilherme, que é meu marido, e eu não construí meu salão logo de cara. Eu vendi lanche, eu fui chapeira, minha mãe sempre mexeu no ramo de alimentação. E aí eu peguei e falei, não, eu tenho uma chapa em casa, eu preciso fazer dinheiro, eu não posso ficar que parada. E aí eu comecei a fazer legal, não os sabia lanches, mesmo. e o Guilherme que entregava o lanche. A gente tinha um lanche aqui em Badi, chamava Gula Lanches, e era só delivery. E aí a gente trabalhava isso à noite e durante o dia eu fazia lanche natural e suco natural e a gente vendia nos comércios de Badi. Mas eu fiquei muito pouco tempo nisso, porque estava chegando o fim de ano. E as clientes que me conheciam começaram a me procurar. Mariana, quero fazer meu cabelo, né? Nossa, não está mais trabalhando, mas eu quero fazer e tal, preciso de horário. E aí eu tinha o meu quarto, que era a única coisa que eu tinha. Falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Falei, e aí, o que a gente faz? Porque eu tinha uma cadeira, né, de cabeleireiro, mas eu tinha só a cadeira, não tinha mais nada. E aí a gente falou assim, não, vamos montar. Só que no meu quarto não tinha como colocar encanamento para poder colocar um lavatório, para poder fazer as coisas. E eu não tinha também muito dinheiro. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu compro um lavatório portátil que dá para colocar aqui no meu quarto. Peguei aquelas cadeiras de bar, aquelas cadeiras vermelhas, né, que Sei, tem sei. dos bares, dos tecos. Coloquei lá no meu quarto para a cliente poder sentar e deitar a cabeça. E meu pai fez um furo na minha parede para a gente passar a mangueira. Porque assim eu conseguiria trabalhar. Esse foi o seu Coloquei a primeiro minha cadeira de salão cabeleireiro, no seu quarto. exatamente. Coloquei minha cadeira de cabeleireiro, tinha um espelho lá grande, que era da minha avó, coloquei ele na frente da cadeira. Minha cama era do lado, depois já era o meu guarda-roupa, eu afastava a minha cama para poder ficar colada no guarda-roupa para ter mais espaço. Então, os clientes sentavam na minha cama para poder aguardar, enquanto eu estava ali atendendo. E foi ali que eu comecei. Foi ali que eu comecei a empreender, né? Porque eu achava que, Mari, assim, se ô eu Mari, for ter vontade... você falando assim, só vai passando um filme na minha cabeça, né? Eu, isso é tão lindo de ver, porque o começo é a coisa mais, para mim, é o que tem mais valor, porque é o primeiro passinho. Ah, eu fico emocionada, desculpa, mas é porque é o primeiro passinho. E às vezes a gente vê assim, e assim, pensando em vocês, ontem eu falei isso. Quando a gente faz uma live para compartilhar da nossa história, o nosso intuito é inspirar você, te ajudar com aquilo que a gente viveu. É isso, é uma troca, né, gente? Todo mundo aqui aprendeu. Eu não tenho dúvida que se a gente chamasse alguém aqui nessa live, tá aí perdido, você ia ter muito para ensinar para nós. A vida é assim. Só que hoje eu vejo muito que as pessoas não têm paciência. E talvez você esteja vendo esse processo, não tem paciência e quer começar aqui, ó. Né? Às vezes tem a questão da comparação. A Mari dos Cooks falou isso ontem. Primeira coisa, dica que eu dou, não compara, não se compara, é a tua jornada. Então, esse comecinho, se hoje foi a primeira sementinha que você plantou,
talvez imaginar, ai não, mas eu não tenho espaço, ah, mas eu não tenho isso. Não, velho, no meu quarto, eu vou começar assim. Isso é muito grandioso. É. Parabéns. Não, Parabéns mesmo. e eu lembro que quando chegava de fim de semana, às vezes meu pai fazia churrasco, né, lá no quintal. Ah. Então era barulho de churrasco, eu com o secador ligado, às vezes a minha mãe ali fazendo encomenda, minha mãe sempre fez comida, né? Então minha mãe fazia lasanha para poder congelar e vendia e tal, tal, tal. E aí as clientes às vezes estavam ali no meu quarto, chegava meu pai lá de bermuda, de chinelo, para poder oferecer carne para as clientes. Então era assim que a gente vivia, né? E eu fico muito feliz por isso, porque foi assim que eu comecei. E eu tenho muito orgulho disso. Porque eu falo que não importa o que você tem, não importa onde você vai ter o seu primeiro negócio, se vai ser no seu quarto, se vai ser na sua casa, se vai ser no espaço desse tamanhozinho ou num desse tamanhozão, né? O que importa é você ter amor por aquilo que você faz, né? Eu acho que eu sou essa pessoa, tipo, que meu pai sempre falou pra mim, filha, tudo que você for fazer na vida, faça com amor. Porque tudo que a gente faz com amor é diferente, né? As pessoas sentem. Tem, E Mari, não tem eu sei que como. você está contando a tua história, mas eu também acho que eu acho que eu falei poucas vezes isso aqui. E aí, um dos motivos que eu me identifico muito e me emociono, né? Eu puxei agora na minha memória. É porque eu vivi isso que você viveu. A minha mãe é cabeleireira. E a minha mãe, o salão dela era dentro de casa também. Ela lavava o cabelo das clientes no tanque. Então eu vivi isso desde muito pequenininha, né? Então o trabalho da minha mãe, nossa, as pessoas amavam o trabalho dela, mas era aquilo ali, era na sala. Eu lembro que assim a nossa sala, pra você ter uma ideia, era uma sala grande, não era pequena. Tinha uma bicama. Eu e a minha irmã a gente dormia naquela bicama porque a gente não tinha quarto. E o salãozinho da minha mãe era uma penteadeira e a cadeira era aqui. Então a gente dormia aqui e o salão da minha mãe era aqui. De dia era um sofá para as clientes sentarem, à noite era a nossa cama. Então eu vivi essa realidade de salão desse jeito que você falou de começo por muitos anos e é a minha infância. Então eu admiro muito mesmo. Então me lembra, né, essa fase. É claro que é uma fase muito gostosa, é uma fase maravilhosa, é onde a gente inicia, né, Sim, tudo. sim. E eu fiquei ali no meu quarto, pelo menos, eu acho que deu quase um ano. Pelo menos, isso não foi um ano, foi uns 6 meses, não me recordo muito bem, assim. Porque aí o que acontece, né? Aí chegava a época que era frio, né? Cara, lavar o cabelo das clientes na mangueira era muito gelada a água, É né? verdade. Então é complicado. Eu falei assim, cara, eu não posso, né? Tá chegando uma hora, daqui a pouquinho vai começar meio do ano, por mais que aqui não faça aquele frio, meu Deus, mas mesmo assim, né? Não dá para eu continuar aqui, eu preciso de um lugar melhor. E aí, na casa da minha avó, ela tinha 2 cômodos que eram virados para a varanda. Então a cliente não ia precisar entrar dentro da casa da minha avó. Era só entrar pelo portão da lateral, da varanda mesmo, que ela já conseguia avistar já esses 2 cômodos. Fui, conversei com a minha avó, falei, vó, olha, acho que eu vou precisar montar o meu salão aqui, tudo tem problema? Não, de jeito nenhum, pode montar, esses 2 cômodos estão vazios. Aí foi o meu primeiro processo. Falei, gente, e agora? Porque agora, para eu vir para cá, eu preciso comprar móveis, eu não tenho. Aí entrei na LX, consegui um lavatório por R$ 100, para já um lavatório bonitinho até, assim, aquele pretinho, normal mesmo, simples. Consegui ele por R$ 100. Aí coloquei lá o lavatório, peguei a penteadeira da minha bisavó que ela me deu, peguei a penteadeira dela, coloquei lá no cômodo, era o mesmo espelho que eu tinha, a minha cadeira eu já tinha, eu só precisava do encanamento. Aí o encanador foi lá e falou, para fazer encanamento aqui, porque não tinha como quebrar o chão, porque era ainda aquele piso quadradinho, pequenininho, a casa da minha avó inteira era aquele piso, não tinha como quebrar. Ele fez um buraco na parede, passou o encanamento ele passava a varanda inteira para conseguir cair na caixa lá da cozinha. E vivia dando BO aquele encanamento, por causa de coloração, e aí entupia tudo, era aquela coisa, todo mês o encanador estava lá. Mas ali já foi um grande passo para mim. Por quê? Porque ali eu falava que eu já tinha já um salão com cara de salão, né? Porque já tinha um lavatório bonitinho, as clientes já iam, já tinha melhorado. E eu fiquei ali também durante um tempão.
Mas eu falo que a hora que eu falei assim, não, mas aqui eu ainda estou muito escondida. Eu preciso ir para frente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tinha placa, eu não tinha nada lá na casa da minha avó. Então era só de boca a boca. E quando você estava na sua avó, você tinha essa vontade, isso existia dentro de você, eu quero ter um salão, um espaço assim, sair, não que não era, já era salão, né? Eu lembro quando você começou com a gente, né? Do espaço que você mostrava, era muito bem arrumado, uma graça. Era na parte da frente. Isso que eu tô te contando, eu tava lá no fundo da casa da minha avó. Eu ainda não tinha ido lá pra frente. Então eu ainda trabalhava lá no fundo. E aí eu peguei e falei assim, eu chamei um pedreiro, falei, ó, eu tenho essa varanda na parte da frente, que minha avó não usa, e eu quero construir meu salão aqui. Eu falei, quanto fica para essa brincadeira? Aí eu lembro que era mais ou menos um setembro, outubro, por aí. Aí ele falou assim pra mim, ó, vai ficar uns 10 mil. Lembro que 10 mil dava, tipo, já juntando até alguns materiais de construção. E eu também não tinha dinheiro nenhum guardado, gente. Organização eu não tinha. Pessoa, ó, influência pura, não tinha organização nenhuma. Nem pensava que eu tinha que fazer a financeira da empresa. Não sabia nem quantos clientes eu atendi, muito menos quanto eu ganhava por mês nessa época. E aí eu falei assim, e agora, né? O que eu faço? Aí eu fui no material de construção, conversei com a dona, né? Que ela conhecia minha família inteira. Falei para ela, falei, olha, eu preciso, eu posso pagar por semana? Tem problema? Ela falou assim, não, conheço toda a sua família, não tem problema nenhum. Aí fui, conversei com o pedreiro, perguntei para ele como que era a forma de pagamento, ele falou que também era por semana. Eu falei, não, então pode fazer, não tem problema, sem R$1. Vai pagando. Acho que eu Deus nunca vai trabalhei tanto na minha vida. Eu lembro que chegou dezembro, eu trabalhei do dia 1 de dezembro ao dia 31. Eu só folguei dia 25 de dezembro. Trabalhava de segunda a segunda. Fiz promoção de tudo que vocês podem imaginar. Escova, R$15. Não tinha problema. O importante era ganhar dinheiro para fazer, para poder pagar as coisas que eu tinha para pagar. E quando foi em janeiro, ficou pronto. Finalzinho de dezembro, começo de janeiro, meu salão ficou pronto lá na frente. Aí, meu Deus, eu chorei um monte. Para mim, era literalmente, era o meu melhor salão da... Nossa, eu já me sentia no salão estilo todos esses que a gente vê nas redes sociais. Né? Para mim, era a minha maior conquista. E Mari, nessa fase sua, que você está contando a sua história, a gente vai puxando alguns ganchos, quanto você faturava e como era o seu ser empresária? Qual era a tua realidade? Assim, como você lidava como você administrava a sua agenda, como você administrava suas coisas? Igual você falou, ai, sou muito influente, talvez não administrava, mas como você fazia e você via assim, tá tudo certo, é isso aqui, é assim que faz. É isso que eu quero entender. Como você se olhava e como você conduzia as coisas nessa época. Tá. E quanto faturava? Nessa época, como que funcionava? Em relação à agenda, eu sempre fui muito organizada, né? Eu entrava em pânico por se chegasse uma cliente e de repente começasse a chegar outra, não. Então, em relação a horários, eu sempre fui muito organizadinha. Então, a agenda era organizada. Porém, eu não era a pessoa que sabia quantas clientes eu tinha atendido, não sabia meu faturamento, porque o dinheiro que entrava, eu pagava as contas e o resto era para mim. Entendeu? Então, nessa época, eu era literalmente assim. Eu não sabia quanto eu faturava, né? Depois, quando eu comecei a organizar isso, eu tenho uma base que na época eu devia faturar, em média por mês, uns 3, 4 mil reais, mais ou menos, nessa época. 3, 4 mil. Você colocava quanto no seu bolso desses 3, 4? 1.500? 4 mil? 2? Porque com compra de produto, uns R$1.500, eu acho que era o que eu colocava no bolso na época. E nessa época, você trabalhava bastante? O volume era grande? Conseguia trabalhar bastante, mas assim, mais ou menos. Igual, quando eu estava lá no meu quarto, eu comecei mesmo, gente, eu atendi umas 3 clientes a cada 15 dias. Entendi. Eu não tinha uma quantidade muito grande de clientes. Quando eu fui para minha avó lá no fundo, começou a aumentar. Então, tipo, todo dia eu tinha pelo menos 2 clientes, por exemplo. Chegava no fim de semana um pouquinho mais, mas pelo menos 2 clientes eu tinha num dia. Entendi. Então, eu não tinha mais dias parados quando eu fui do fundo da casa da minha avó.
Quando eu fui para frente da casa da minha avó, eu tinha de vidro, né? Eu tinha placa, pelo menos, e comecei a um pouquinho aparecer nas redes sociais, porque foi lá do fundo da minha avó até na frente, que eu comecei a postar alguma coisa no feed. Eu não trabalhava com stories, só feed. E aí as pessoas começaram a querer ver, e aí começou a me procurar. Então, foi tendo esse movimento, sabe? Então, em relação a me ver como empreendedora, não, eu não me via. Você tá de fone, empresária. Mari? Tá dando pra escutar? Tá, agora é que eu acho que ele saiu um pouquinho o microfone, aí deu uma. Foi longe a tua voz, mas é só. Acho que se Deu colocar. certo? Pode Deu falar. certinho? Tá escutando? Aê, agora tá Então, maravilhoso. eu não via, né? Eu não me via como empreendedora, eu me via como cabeleireira. Era isso, eu era cabeleireira, sabia fazer meu serviço e pronto, vamos atender. Entendeu? Então era assim que eu me enxergava na época. E deixa eu te falar, e nessa época, o que você ganhava? Claro que a gente sempre quer ganhar mais, mas o que você ganhava, como você encarava assim, isso? Ai, tá bom, tá legal. Como? Ou não? Não, não tá bom. Como era, Mariana? Não, eu sempre queria ganhar mais, Ah, né? tá. Eu sempre queria ter um faturamento maior, eu queria comprar, eu queria que a gente conseguisse, né, conquistar nossas coisas, porque assim, o dinheiro que a gente ganhava, eu falo assim, que graças a Deus, né, a gente nunca passou necessidade, graças a Deus nunca nada faltou, Mas dava era pra gente se contadinho. alimentar, dava para pagar as contas, só que era uma coisa contada, a gente não tinha dinheiro para guardar, a gente não tinha dinheiro para viajar, a gente não tinha dinheiro para esbanjar em nada, né, para comprar aquilo que a gente queria. Não, às vezes a gente tinha que entrar em parcela ou tinha que esperar, porque não tinha como, né? Nessa época era assim, então a gente tinha uma vida simples que dava para a gente comer todos os dias. Então, isso até um certo ponto para a gente estava tudo bem, mas a gente sabia que a gente queria mais, né? Não tem como. A gente queria mais. Eu nunca consegui ficar muito tempo em zona de conforto. Eu tenho um pouquinho de problema disso, assim, sabe? Eu acho que isso, por isso mesmo, né? Até por conta disso, que quando eu te procurei, era porque já fazia um tempo que eu estava na zona de conforto, né? Quando eu comecei a assistir as tuas lives, já fazia um tempo que eu estava no mesmo lugar. E aí eu não sabia mais o que eu fazia, como escalar. Eu não sabia o que eu fazia, porque eu já estava no tempo que já estava tudo monótono. Por quê? Eu já tinha ido para frente da casa da minha avó, que era a minha ideia, né? Então eu Vou já fazer tinha meu salão conseguido aqui. aquilo que eu queria ali. Exatamente. E aí eu conseguindo ali, eu tinha as minhas clientes, tá, mas aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, mas espera aí, é só isso aqui? Tipo, é isso aqui todo dia, pronto, acabou? Tipo, eu não tenho que fazer mais nada? E aí isso me desanimou e eu comecei a me sentir perdida nesse processo. Porque eu falei Uhum. assim, gente, mas espera aí, para onde eu vou agora? Como que eu vou crescer? Ô Mari, isso que você está falando, esse momento, ontem na jornada, na verdade no primeiro dia eu falei mais disso, dessa fase que o mais difícil, a gente olhar na jornada de crescimento de um empresário, não é o começar, não que o começar seja fácil. Só que o começar, ele exige coragem, ele exige você lutar um pouco contra os seus medos ali iniciais e ter coragem. Só que o mais difícil é essa fase aí, que você já começou, que você depende financeiramente, né, daquele negócio, só que você não sabe o que fazer para fazer esse negócio crescer. E ele precisa crescer. Porque tem uma série de fatores. Você perde espaço no mercado se você não crescer. Quanto mais a gente se sente perdido e não vê o dinheiro, você pode fazer um investimento errado e aí você pode quebrar a sua empresa. Então é uma fase crucial e muito que faz muita empresa quebrar mesmo, né? Sim. Infelizmente. E aí você chegou nesse momento, você sentiu isso, peraí, eu tô perdida, eu tô aqui, eu tô ganhando um dinheirinho aqui, mas eu tô perdida. E aí, aí eu quero saber, foi aí que eu entrei na tua E vida? aí, na Como verdade, que né, não foi exatamente aí que eu já fechei uma mentoria nem nada, né? Eu falo assim, né, que é uma honra, tipo, participar de uma jornada de empreendedor, porque foi numa jornada de empreendedor que eu comecei a mudar as minhas coisas, né? Eu lembro que era mais ou menos em abril, por aí, que era mais ou menos a época que você fazia uma jornada do empreendedor, era mais ou menos nessa fase, abril, maio. E quem me falou
você foi uma cliente, né? Foi a Sandra. A Sandrinha, ela tá comigo desde os meus 15 anos, né? Vai fazer 10 anos que eu atendo a Sandra. A Sandra foi a primeira pessoa que eu fiz escova na minha vida. Ah, Né? essa... Ela foi minha modelo de escova. E aí a Sandrinha um dia falou pra mim, falou, Má, eu tenho uma pessoa que eu preciso te apresentar ela. Menina, ela mexe com empreendedorismo, com pessoas que empreendem, tal. Aí a Feira acabou de entrar. Aí ela falou assim, então, eu quero que você... Nossa, eu preciso começar a seguir ela é maravilhosa, Oi, tudo Sandra. mais. Aí eu peguei e entrei e eu peguei e comecei a te seguir no Instagram. E quando eu comecei a te seguir, foi na semana que você ia iniciar a jornada do empreendedor. Você postou lá, era uma semana, acho que, de jornada do empreendedor, mais ou menos, uma semana ou 3 dias, não lembro agora. Aí eu falei assim, gente, eu vou assistir as lives, né? Alguma coisa eu vou aprender. E aí eu comecei a assistir as lives e eu nunca vou esquecer. A primeira coisa que você ensinou era a gente colocar tudo no papel. E escrever tudo aquilo, fazer o fechamento semanal, fechamento diário. Você estava falando sobre isso, você falava sobre isso. E eu falei assim, gente, eu não sei nada. Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei nada. Né? E aí você estava comentando, você falou muito sobre perfil também, sobre o tipo das pessoas, como que são, e tal. E eu fui assistindo toda a jornada. Aí, a hora que finalizou a jornada, eu não tinha dinheiro para poder investir na mentoria naquele momento. Mas eu falei, não, eu tenho ela no Instagram, tudo que ela for fazer de live eu vou assistir. E você fazia toda semana, live 7h30 da manhã do Pega o Café e Vem. Toda terça-feira de manhã eu fazia. Toda terça-feira. Vai voltar e esse aí, eu comecei a assistir todas essas lives. Então, todas as lives que você fazia, eu assistia. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar em prática, porque é o que eu falo. Não adianta ficar pegando conteúdo, não adianta ler livro, não adianta você ficar escutando as pessoas falar. Se você não colocar em prática, vai ser só mais uma coisa só para entrar dentro da cabeça. E aí, eu peguei e comecei a colocar em prática. Eu falei, não, então peraí. A primeira coisa que eu tenho que saber é quanto eu ganho. Eu preciso começar a anotar. Então, eu comecei devagarzinho. Não pensa que eu fazia isso todo dia, porque eu não fazia. Né? Eu falo que as pessoas às vezes vêm lá no Instagram e falam assim, nossa, como você é toda de rotininha, tudo. Mas, gente, não foi assim sempre, não. E aí, eu peguei e comecei a anotar. Então, eu atendia cliente no dia, eu colocava lá quanto ela tinha me pagado. Né? Saía um produto do salão, peraí, vendeu isso, eu investi nisso, tá? Então, peraí, quanto ele custou? E eu comecei a ter mais ou menos uma base, né? Daquilo que eu ganhava, como que era. Então, isso aconteceu meados de abril, maio. Quando foi no meio do ano, acho que quase para o final do ano, você ia lançar mais uma jornada do empreendedor que ia abrir um Transforma, né? O Transforma Você. Aí eu falei assim, gente, eu preciso entrar nessa mentoria agora. Tipo, eu sentia necessidade. Eu falava, não, porque eu sozinha, o que eu vou fazer? Né? Na época, eu já trabalhava sozinha. Eu acho que eu trabalhava sozinha ainda na época. Depois que o Guilherme entrou. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu tinha, acho que uma pessoa só que cuidava do meu agendamento. Eu já tinha contratado, que eu contratei nessa época. Na época que eu comecei a assistir a jornada. Porque eu vi que sozinha eu não ia conseguir. Eu precisava ter uma pessoa ali comigo. E aí eu perguntei pra minha tia, eu falei, tia, você não me empresta cartão? Porque eu preciso coisar uma jornada, eu não tenho limite no cartão. E eu preciso fechar essa jornada. E aí, na época, era a Giovana que estava com você, a Giovana falou assim, ó, se você fechar nesse mês agora, né, tinha um desconto e tal, aí eu peguei e fechei a jornada naquele mês. Eu fechei em setembro para começar a jornada em novembro, alguma coisa assim. Aí eu peguei e fiz isso. E aí, quando eu entrei no Transforma Você, aí eu falei assim, que aí tudo mudou. Aí fomos para uma nova empresa. Tipo, aí sim eu me via como uma empreendedora, né? Porque quando eu entrei, eu comecei a assistir as aulas. E eu lembro que na minha época, as primeiras aulas eram primeiro sobre mim, né? Sobre o autoconhecimento. Então, que eu entendi. Análise de perfil. Análise de perfil, que é extremamente importante. Né? Quando você fala que, gente, estude sobre os perfis, né? Estuda sobre isso. Não é brincadeira, tem que estudar mesmo, porque eu falo que é isso que vai conseguir fazer com que você todos os dias ali fala assim, não, peraí,
essa eu tô indo para esse caminho. Não é assim que faz, né? Eu tô muito isso aqui. Não, tem que começar a se olhar mesmo. Eu falo que o Transforma Você, para mim, foi um se olhar no espelho e ver a realidade que está acontecendo. Todas as aulas foi para isso, foi para me colocar, foi para me puxar para a realidade. Falar, Mariana, peraí, você é assim, 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 né? E é assim, ontem eu estava refletindo muito sobre isso, que não tem como eu curar uma dor, não tem como eu... imagina um médico, ele ir lá e fazer uma cirurgia, né, para curar, para tirar aquilo que está atrapalhando, né, que está te adoecendo, se a gente não identificar onde está aquilo. E muitas das vezes a gente associa o nosso não crescimento, o nosso não resultado a coisas de fora, a outras pessoas, ao mercado, à política, porque, e não é por mal, é porque é aquilo que você enxerga. E, infelizmente, e tem um monte de estudo que comprova isso, né? Eu gosto de trazer esses estudos aqui, mas a gente não se vê não se enxerga numa totalidade. E um ponto, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, Dri, eu sou muito perfeccionista, sou muito criativa, mas eu sou muito perfeccionista, e aí me impede de fazer. Então, as nossas características que a gente não percebe, aquela coisa de estar vendado. Às vezes você assiste uma live, né, ou me escuta falar mais de perfil ontem, na aula de ontem, eu falei de perfil na jornada. E aí, quando você fala, meu Deus, eu sou assim, esse é o meu jeito, mas eu não percebia. E isso tem um impacto assim na minha caminhada profissional, é como tirar uma venda dos olhos. Para você corrigir, você precisa enxergar. Então, foi um processo com a Mari, e da parte dela, né, eu também preciso elogiar, porque ela foi uma aluna extremamente aplicada. Porque, assim, a metodologia funciona? Funciona. Eu tenho certeza disso. A gente já aplicou para muita gente. Mas a pessoa que está do outro lado, ela precisa se abrir para viver, porque é um processo de transformação. Não é só sobre você colocar algumas coisas em prática, não. É sobre você se abrir para entender quem você é, entender o que você precisa ser transformado, ajustado, para você chegar, ser uma pessoa capaz de ter um resultado que hoje você não tem. Porque se hoje você não tem o faturamento que você gostaria de ter, será que você é capaz de ter? Provavelmente não, só você teria. Então, o que precisa ser mudado aqui para ter o resultado ali? E a Mari A mudança ela começa de de dentro, dentro. não tem como. A Mari viveu isso de uma forma muito intensa. Ela se abriu mesmo, ela se jogou, né, Mari? Isso foi Não, muito bonito. e eu lembro que quando a Adri ela fez, né, aula de boas-vindas com a gente, ela falou assim: olha, dá para fazer, dá para assistir todas as aulas e terminar tudo em 2 meses. Eu cravei nos 2 meses. Eu falei, não, se ela falou que dá para terminar em 2, a gente vai terminar em 2. E eu lembro que faltava um dia para completar 2 meses, eu mandei mensagem para Rafa. Falei assim, Rafa, finalizei todas as aulas. Falei assim, terminei em 2 meses. Realmente, ela falou que dá para terminar em 2 meses e dá para terminar em 2 meses. É legal, e é legal isso, porque assim, né? Aqui do nosso lado, a gente tem a metodologia onde a gente vai direcionar o aluno. Olha, é um ano, né? Só para quem não entende, o Transforma Você, ele tem a duração de um ano. Só que a primeira parte é a teórica. Você precisa aprender para depois ir para a prática. Tem que ter a base, que é o conhecimento. E o que aconteceu com a Mari? Ela fez isso rápido. Quanto antes eu adquiro conhecimento, antes eu vou para a prática, antes eu tenho resultado. Então, muitas vezes também o nosso processo de crescimento, ele demora, porque a gente demora para aprender o que a gente precisa aprender, e aí fica batendo cabeça. Então, a Mari fez isso assim, foi uma aluna extremamente aplicada, né, Mari? E quando aí, eu entrei, eu faturava na época, eu já sabia qual era o meu faturamento. Eu faturava em torno de 5, 6 mil na época, quando eu comecei, quando eu fechei o Transforma Você, os primeiros meses. Ô Mari, e aí, quais foram as primeiras evoluções assim que você sentiu com o Transforma Você na prática? E falando também de construção do resultado. Até o momento de ir para o salão e o momento que está hoje. Vamos pensar nessa jornada toda. Os maiores insights, assim, ó, isso... Porque tem algumas coisas que me marcaram, né, no nosso processo. Até a nossa última reunião, que foi uma reunião onde a gente falou sobre, olha,
estamos fazendo as coisas que a gente fazia antes, né? Somando, enfim. Então, tem algumas coisas que me marcaram, mas eu quero que você fale nesse seu processo o que te marcou mesmo e que assim, ó, isso aqui para as pessoas entenderem. Esse insight, essa viradinha foi o que me fez dar esse passo e ter esse resultado. O primeiro processo, o primeiro insight, né, da parte do Transforma Você, a primeira coisa foi a organização. Ter organização nas coisas em relação a quê? Organização na empresa. Eu me olhar como uma empresa. Isso, para mim, foi a primeira virada de chave. Por quê? Tá? Agora, falando, por exemplo, eu era uma pessoa, por exemplo, que vivia de coque, não usava maquiagem, trabalhava daquele meu jeitinho, que era o jeitinho que eu ia levando desde o meu quarto. Era um espaço simples, eu não pensava que eu precisava me arrumar para poder atender meus clientes, estava lá para trabalhar, né? Então, era assim que eu imaginava. Então, assim, quando eu comecei a me olhar como empresa, isso já foi uma virada de chave. Mas para isso acontecer, eu falei assim, gente, calma aí. A primeira coisa que eu preciso fazer, que você batia muito na tecla, fechamento semanal. Fechamento semanal foi a primeira coisa que fez. Eu já consegui só de fazer fechamento semanal, gente. Eu não, só isso, só fechamento semanal. Já fez eu conseguir aumentar o meu faturamento. Parece besteira, mas quando a gente coloca no papel, não sei o que acontece. Parece que o cliente cai da árvore, parece que aparece do céu, porque eu não sei o que acontece. É o colocar no papel. Eu comecei a fazer o fechamento semanal. Então, pensa, eu estava lá, comecei a jornada, e aí quando eu comecei a jornada, eu assistia aula todos os dias. Tinha dias que eu conseguia até assistir 2 aulas. Tinha coisas que eu precisava parar, refletir, mas tinha as coisas que dava para levar. E aí eu comecei a fazer lá e comecei a escrever. Não, então todos os dias. Entrava isso, saía isso. Entra isso, sai isso. Tá, então peraí, tá entrando isso. Não, então eu quero chegar aqui. Comecei a ter metas, gente. Eu nunca tinha feito isso. Não sabia nem quanto eu ganhava, que dirá quanto eu queria ganhar. Então, comecei a ter meta. Olha, bonitinho lá, eu quero ganhar tanto. Na época, eu estava ganhando 6. Para mim, ganhar 10 mil por mês era um avanço muito grande. Eu falei, não, se eu conseguir chegar nos 10 mil, né, tô maravilhosa. Então, o primeiro insight que foi isso. Foi o fechamento. O simples bem feito. Feijão com arroz que a Adriane fala. O Transforma Você, a jornada, tudo isso, o empreender é o simples. Não adianta, não é coisa mirabolante, não é a ideia que, meu Deus do céu, tem que dar uma reviravolta, não. É colocar tudo no papel, é fazer fechamento todos os dias ou semanalmente. É que aqui no salão eu faço diariamente porque entra dinheiro diariamente. Então, é fazer todo dia. É chato? É chato. Não é legal. Tem dia que dá preguiça, tem dia que você não quer. Mas é isso que é o primeiro passo para você conseguir. Isso é a saída do amadorismo. É a primeira saída do amadorismo. Porque o que acontece? A gente, e é uma das coisas que dentro da jornada, igual a Mari, ela já começou a fazer antes. Mas dentro da jornada a gente tem por isso que eu falo, você está envolvido com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, ajuda muito. Ai, por que quando eu vou para a jornada parece que o negócio transforma você, o negócio cresce, né? Porque aqui você vai viver um movimento de fechamento semanal. Talvez sozinha você faz meia boca, mas você entrou aqui essa cobrança. A gente tinha que mandar toda semana. Você tem que mandar. Né? A gente tem uma cobrança. E é legal, por quê? Porque você se habitua a fazer durante um ano. Depois, quando você sai, você vai seguir fazendo, porque a tendência é criar esse hábito. E eu lembro que também teve uma coisa que me marcou muito no Transforma Você, que era uma atividade. A gente tinha que se apresentar na rede social. Eu acho que eu nunca demorei tanto para fazer um vídeo na minha vida. Eu lembro que meu vídeo na época ficou uns 6 minutos, uns 6, 7 minutos que eu precisei até colocar, que na época aqui no Instagram tinha o IGTV. Verdade. Eu precisei colocar no IGTV porque nem deu para colocar no vídeo normal, porque ficou muito grande. E para fazer esse vídeo, gente, vocês não têm ideia. Porque eu sempre falo que eu sou comunicativa, tudo, né? Eu não posso falar
que eu tive uma dificuldade muito grande de aparecer em rede social. Mas, na época, eu não fazia muito story. Fazia story de quem? Das clientes, só postava antes e depois do cabelo delas. Eu não aparecia, né? E aí, na hora de eu ter que contar a minha história, né, de eu ter que me apresentar, e, gente, parece bobeira. Você fala assim, mas o que um vídeo desse se apresentando vai fazer? Vocês não têm ideia do tanto de gente que veio me falar por conta desse vídeo, que foi no meu estabelecimento por conta desse vídeo. A hora que eu terminei de fazer o vídeo que eu postei, eu me sentia a maior empreendedora da face da terra. Eu falava, gente, agora as pessoas vão me ver como empresa. Olha como ficou profissional esse negócio. Eu coloquei o celular lá paradinho, sentei na frente. Eu lembro que eu acho que era nessa cadeira, inclusive. Sentei na frente dessa cadeira, me arrumei, fiz uma maquiagem, coloquei uma roupa preta, sentei lá bonitinho e comecei a falar. E, gente, foi assim, foi muito difícil, que eu fiz isso umas 3 vezes para poder sair um que dava certo. Mas foi outra coisa que fez eu entender que a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente é. Precisa comunicar, não tem como. Né? A comunicação, ela é muito necessária. Ela constrói autoridade. Claro, é igual você fala, rede social, gente, é relacionamento. É todo dia mostrar um pouquinho, né? Vai ter várias pessoas, é igual que eu falo, não existe concorrência, eu falo assim, que não, as pessoas elas vão se identificar com você. Se ela identificou com você, já era. Só que ela se identificar com você, ela vai te conhecer. Então, se você não aparece, não tem como. Então, foi outra coisa que também me marcou bastante. E antes de eu iniciar, e antes também de eu finalizar um ano, eu já entrei no Transforma VIP, né? Verdade. Nossa primeira turma. No Transforma Você, a gente começou as aulas em novembro, eu terminei as aulas no final de dezembro, na última semana de dezembro. Quando foi em fevereiro, eu bati a minha primeira meta. Eu bati a minha meta dos R$10.000 por mês. E desde quando eu entrei, porque eu entrei lá em novembro, mas novembro, dezembro nunca abaixou. Por exemplo, que tanto é que em janeiro eu ganhei mais do que dezembro. Eu faturei mais do que dezembro no Transforma Você. E geralmente janeiro é o mês que cai para essa. Exatamente. Eu ganhei mais do que dezembro naquela época. Eu lembro que em dezembro eu tinha faturado mais ou menos uns 7, 8 mil, uns R$8.000 por aí. Quando foi em janeiro, eu já consegui bater uns 9. Quando foi em fevereiro, eu bati os 10. Bati, tipo, a minha meta dos R$10.000, que era a minha primeira meta que eu tinha. Nossa, eu chorei muito. Falei, meu Deus, eu consegui. Eu cheguei até aqui, não. Então agora eu vou lá longe. E aí, quando foi em março, a gente começou o Transforma VIP. E aí abriu a turma. E Mari, no VIP, qual foi a virada do VIP? É porque eu tô pensando aqui na parte de preço, né? Que foi uma coisa que a gente pegou também, da sua precificação. Precificação, verdade. Aí depois mudança para o outro salão. Foi. Mas foi no VIP? Foi no VIP, a precificação foi no VIP. Por que aconteceu? Bati a meta em fevereiro, R$10.000. Aí eu entrei em março com 23 centavos no caixa. Falei, opa, acho que não é assim que funciona, alguma coisa tá errada. Ok que eu consegui bater minha meta, mas não tem como entrar um mês com 23 centavos no caixa. Na época, inclusive, eu mandei para a Rafa. Falei, Rafa, alguma coisa deve estar dando errado. Porque eu bati a meta, mas o caixa eu tô entrando com 23 centavos em março. E aí teve o VIP. E aí eu entrei. Os meus principais insights do VIP, primeiro, estar em grupo. Isso, para mim, foi algo muito bom. Porque você não se sente sozinho. Eu falo que o empreender, ele é uma caminhada solitária. Eu acho uma caminhada muito solitária. Sim, eu também. Porque a mesma dor que você sente, que vai entender aquilo que você está sentindo. Então, quando teve o Transforma VIP, que eu entrei, eu estava com 8 empresários, né, com 8 pessoas ali de ramos totalmente diferentes, e ver que todo mundo tem a mesma dor e todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, isso para mim foi uma grande virada de chave. De eu falar assim, cara, eu não tô sozinha. As mesmas pessoas, as mesmas dores. Então, o que eu consigo aprender com elas, né? Então... E você vê que assim, talvez tenha uma pessoa, né? Eu lembro do teu grupo do VIP, a gente tinha você,
tinha pessoas com faturamentos diferentes. A gente faturando 80, a gente faturando 100, só que com as mesmas dificuldades, por conta do ciclo, né? São ciclos de evolução. Então, eu cheguei até aqui, aí eu volto nesse ciclo. Então, eu tenho que resolver. Sim, eu lembro que ali eu era uma das que faturava menos. Tinha a empresa ali, né, que de mais de 100 mil por mês, né? E era as mesmas dificuldades. Então, eu falo que é isso que mostra pra gente o quanto simples que faz a diferença. Exatamente. Porque sim, a hora que você vê que quem está faturando 100 mil tem as mesmas dificuldades que quem está faturando 3 e quem está faturando 4, você fala assim, cara, então se eu dominar essas dificuldades, não, já era. Pronto, eu vou conseguir chegar aos 500 mil por mês, entendeu? Então, o grande insight para mim nessa parte foi isso, e a precificação, né? A precificação é algo que eu relutei muito, foi muito difícil para mim, foi. né? Mais uma vez, minha empatia aí, né? Foi. Entrou na tua empatia, na questão da crença também. Porque o serviço da Maria é um serviço muito bom, mas ela cobrava um valor que não valorizava o serviço dela. E ela tinha uma agenda cheia, porque ela começou a ficar mais conhecida. Então, esses 10 mil, eles poderiam ser 20, atendendo os mesmos clientes. E aí, quando ela falou os valores dela para nós, ainda foi, acho que, não, foi no VIP. Mas o Transforma Você a gente já sabia. Assim, não, Mari, não dá para cobrar isso. Pode aumentar esse preço. Mas será que eu vou perder cliente? Foi isso mesmo. E aí eu falei assim, nossa, mas eu não posso aumentar muito. Aí eu lembro, o que eu fiz? Eu aumentei, acho que foi 10. Tá dando para me escutar ainda? Tá. Eu aumentei, acho que R$10 em alguns serviços, 15 em outros e, tipo, 20 em outros, né? Dependendo do tipo de serviço. E, gente, não foi, tipo, um aumento muito grande. E aí, quando chegou em março, quando foi abril, eu bati minha segunda meta. Tipo, eu bati minha meta lá dos R$15 mil. Tipo, isso só de aumentar o serviço, pronto, meu faturamento já subiu. E eu estava atendendo os mesmos clientes. Foi o que a Adri falou. Né? Às vezes é um ajuste pequenininho, que, nossa, que faz você dar aquele boom, né? Falar, meu Deus, é isso. E Mari, deixa eu só puxar um gancho de uma coisa que você falou. Tô atenta ao horário, tá? Deixa eu só puxar um gancho em relação ao que você falou, falando de preço, gente, de preço. Porque assim, quando a gente abre um negócio, é um processo interno de se reconhecer como marca, principalmente para o prestador de serviço, para quem é autônomo. Então, a Mari, ela é a pessoa que executa, ela é a pessoa, então é o talento dela. Eu, Driele, sou eu que presto serviço, é o meu talento. E se reconhecer, por isso que é difícil às vezes aumentar o preço. Eu atendi a Júlia Verro também, mesma coisa. Júlia ótima, né, na parte da maquiagem, só que também tinha essa dificuldade, porque a gente se enxergar nessa posição e falar, pô, eu custo tanto. O que eu faço que pra mim, pra Mari fazer uma escova, mas pro outro isso tem um valor muito grande. Eu pensava assim, mas gente, pra mim é fácil. Eu demoro 20 minutos pra fazer, 30 minutos. E assim, por exemplo, ontem uma pessoa me perguntou isso. Ontem, fechamos um contrato com um cliente anual, uma empresa grande e tal. E aí o cara perguntou assim para mim, o dono da empresa: como que você consegue pensar em tudo isso? Como que isso está aí na sua cabeça? Eu falei assim, nossa, para mim é tão simples. Se eu fosse cobrar pela facilidade que eu tenho em fazer, mas aquilo tem um valor muito grande para o outro. Então a gente precisa. É uma viradinha mesmo de entender que aquilo que eu faço que é simples para mim, é simples para você, porque é dom, porque você tem talento. Só que o teu simples, o teu óbvio é um milagre. A Lari falou isso no evento. É um milagre na vida do outro. Porque a partir do momento que a Mari vai lá e faz o cabelo e deixa a pessoa... Nossa, eu nunca me imaginei assim, eu tô linda. Isso não tem preço pro outro. Só que para ela é um talento, é um dom. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, não é porque é fácil para você que você tem que desvalorizar. E o momento de aumentar o preço, qual que é o momento de aumentar? Se você começou a ter mais procura, a procura começou a aumentar, você tem que aumentar o seu preço. Quanto, DL?
Olha, já teve. Isso aconteceu com a Mari. Teve uma vez que a gente fez um ajuste de preço, lembra que foi difícil? Significativo. No loiro dela, porque ela faz loiro muito bem. E aí ela cobrava um valor, a gente fez um ajuste significativo mesmo, né, Mari? Foi, aumento de Então, mais de R$ 100. eu vou dobrar o meu preço. Isso já aconteceu comigo aqui, de um ano para o outro, a gente triplicar o preço de uma mentoria, né? As mais caras. Por quê? Por conta da demanda. Aquilo tem. Você começa a perceber que o seu serviço tem um valor para o mercado reconhece. Então, não tenha medo de colocar, de dar valor àquilo que você faz, porque ninguém faz como você. Ninguém. Com certeza. O seu serviço, ele pode até concorrer, mas o jeito que você faz, isso não concorre. Não, e aí eu lembro que teve uma vez que eu até falei pra você, eu falei assim, nossa, mas como eu vou cobrar isso? Na época eu acho que eu cobrava, acho que R$ 30 pra fazer escova. Nossa. Mais ou menos isso, uns R$ 30 pra fazer escova. E aí eu falava assim, mas por que eu vou cobrar mais? Eu só demoro 30 minutos pra fazer uma escova. Aí você pegou e falou assim pra mim, por isso mesmo. A pessoa, ela quer o quê? Ela quer um serviço rápido. Se você só demora 30 minutos, então vale muito mais. Com certeza. Né? Porque a pessoa, tipo, ela quer um serviço rápido. Se ela quer um serviço que ela tem bom e rápido, cara, ela vai pagar o preço, né? E por mais que todas as vezes, né, mesmo eu tendo aumentado o valor, eu tenho aumentado a precificação, se eu te falar assim, cara, nossa, foi ruim isso, porque eu perdi cliente, tal, 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 não, gente. É claro, tem clientes que vai vir menos, tá tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, você recebe também muitas outras clientes porque elas veem outro tipo de valorização no seu serviço. Ó, eu vejo isso com o meu marido, com o Guilherme. O Guilherme, ele é assim. O Guilherme, ele é meio assim, sabe? Porque ele precisa ser assim, porque eu sou assim. E aí, ele fala assim, nossa, isso daqui tá caro. Aí, de repente, a gente vai comprar alguma coisa, ele falou assim, nossa, aqui tá barato demais, não deve prestar, não. Ele fala desse jeito. Mas é assim que a gente associa. Gente, todo mundo é assim. O preço, que o Camari falou, o preço, ele comunica valor. Se você vê uma coisa muito cara, você vai associar, você só viu o preço. Ah, deve ser bom, porque é caro. Se você vê uma coisa muito barata, você vai falar, vou desconfiar. Não deve ser bom, não. Não deve ser bom. Então, isso é muito importante. Ter essa percepção é muito importante. Não, é maravilhoso. Então, no VIP, eu acho que foi, tipo, essas coisas, assim, que isso me transformou muito. Depois, né, do VIP, eu continuei aí, fui batendo metas e tal. E aí, chegou num ponto onde eu via que o lugar onde eu estava não dava mais. Eu não me enquadrava ali. Por quê? Eu já tinha começado a me arrumar, a se maquiar, a trabalhar bem arrumada. Eu já estava me vendo como uma empreendedora, né, como uma empresária. Já tinha uma certa quantidade de clientes que eu atendia. Só que aí começou a me pegar o ponto assim, gente, eu não estou me cabendo no ambiente. O ambiente começou a ficar simples para mim. Falei, não, Nossa, não. É isso, né? Evolução da pessoa. E só para vocês terem uma noção, eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Muito orgulho de onde eu vim. Eu falo isso de boca cheia. Só que aonde eu estava, tipo, o momento que eu estava passando, eu falava assim, gente, eu não me cabo mais aqui dentro. Esse lugar não é mais para mim. Eu preciso ter outro lugar. Eu preciso mudar a chave. Eu preciso virar outra chave, tipo, eu preciso subir de nível. Não é um incômodo que gera dentro da gente. Não é sobre assim, ai, mas nossa, a Mari agora, gente, não, né? Não é nossa, ela era simples, agora não, é a mesma essência, é a mesma Mari. É igual se alguém conversar comigo que me conheceu lá quando eu era bem mais jovenzinha. É a mesma essência, a essência é a mesma. Só que a gente precisa se abrir para evolução, para pô, você merece, você plantou para merecer algo melhor e aí você, não, eu decido não quero merecer isso. E aí eu tava num lugar onde eu não pagava aluguel, eu estava muito bem confortável ali, eu na zona de conforto. De novo. Tava muito bem confortável, de novo na zona de conforto. Aí eu tava muito bem confortável, tudo. Aí a gente começou a ver lugar, né? Eu mudei de casa e comecei a olhar lugar. Falei, não,
Aí um dia eu vim aqui na feira, que tem aqui na frente do meu salão toda terça. Era final de dezembro, entre Natal e Ano Novo. Sentei ali, vi aqui o salão. Falei, nossa, Guilherme, é aquele salão ali que eu quero alugar. Aí o rapaz da feira falou assim, não, aluga, parece que não é tão caro assim o aluguel. Falei, tá. Aí eu e o Guilherme entrou em contato, tudo pra gente poder vir ver o espaço. Entramos em contato, a hora que eu entrei aqui dentro, eu falei assim, não, é aqui que eu quero meu salão. Aqui está pra Mari de hoje. Tipo, Gente, é o salão esse da Mari é lugar muito lindo. que tá do jeitinho que eu quero. Eu não Né? Só sei que eu não ia a poder Mari trazer siga. nada do outro salão. Não ia poder trazer nada, eu precisava de tudo Tudo novo. novo, vida nova. E aí houve aquela coisa assim, meu Deus, né? Eu não pago aluguel aqui. E agora eu vou pagar aluguel. E era um senhorzinho de um aluguel. Que eu falava, gente, né? O aluguel era caro assim, né? Em torno de quem não pagava nada. Aí eu falei, tá, e agora? Aí a gente veio aqui ver, a hora que a gente entrou aqui tudo, conversamos com o proprietário. Aí o proprietário pegou e deu a chave na nossa mão, falou: o salão é de vocês. Meu Deus, eu tinha vontade de gritar para o mundo inteiro. Eu não sabia, mais uma vez, eu falava assim, gente, meu Deus, será que a gente vai dar conta de pagar o aluguel, vai dar conta de fazer as coisas? Por mais que a gente já estava organizado financeiramente, o Guilherme já estava trabalhando comigo, já estava cuidando Já do tinha financeiro, reserva, já estava conseguindo já, trazer urgência. A vida mudou, já, né? a vida É, mudou. Mas, mesmo assim, dá aquele é um medo, né? Dá aquela coisa. todo Eu novo. falava, meu Deus, mas será que as clientes vão ir, né? O que que as pessoas vão pensar? O que que elas vão falar? Né? Meu Deus, será que elas vão achar que eu tô metida porque eu fui num salão, porque eu tô num salão melhor? E começou a passar um monte de coisa pela minha cabeça. Mas eu falo que Deus foi organizando tudo, foi se encaixando tudo. E isso foi em janeiro, né? Na primeira semana de janeiro, a gente veio ver o salão e fechou. Aí, quando foi dia 13 de fevereiro, a gente inaugurou aqui. A gente foi atrás de tudo, compramos tudo. E nesse dia eu nunca vou esquecer da minha inauguração. Todas as minhas clientes vieram me ver. Todas me mandando mensagem, me trazendo Ó, presentes. ó. Eu acho que eu nunca me senti tão amada igual E aquele outra dia. coisa, eu lembro exatamente que a gente conversou sobre a inauguração. E eu falei, ó, faz uma inauguração, Foi mesmo. compra o champanhe. Aí eu lembro que você falou assim, nossa, eu não Eu bebo, eu não nem bebo. sei, eu nem O que sei que que eu marca compro? que é, não é? Foi essa conversa, você e o Gui, assim. Que a Por gente não quê? bebia. Pelo comemorar, a gente precisa comemorar. É tão gostoso a gente sentir o reconhecimento muito mais do que o dinheiro, você sentiu reconhecimento pelo seu trabalho, quanto a gente, nossa, Mari, que alegria. E aí virou uma chave de ver que as pessoas estavam felizes com o crescimento dela, né? As clientes. Foi maravilhoso, eu lembro. Foi incrível. E aí a gente pegou e começou e fizemos toda a inauguração. Foi um momento maravilhoso. E eu falo que essa foi uma das maiores viradas de chaves da minha vida. Porque a partir do momento que eu me vi como empreendedora, que eu entrei num salão novo, né, num lugar onde eu tinha o sonho de ter. E tudo foi acontecendo tanto que eu vou falar assim, agora eu vou completar um ano que eu tô aqui já, agora em fevereiro. Gente, eu nunca tive dificuldade de pagar um aluguel aqui dentro, de pagar as minhas contas, nada. Estar aqui me abriu tantas portas que vocês não têm ideia. Eu tive, sim, muitas clientes que não vieram mais, né? E tá tudo bem, né? Cada uma tem os seus motivos e eu aqui, todo mundo é muito bem-vindo, como sempre. Mas também veio muitas outras pessoas super especiais também para mim, né? Que entrou aqui dentro, que conhece minha trajetória. Eu tenho pessoas, gente, que está comigo desde os meus 15 anos, que foram aquelas, chegam aquelas falam assim, gente, eu sentava na tua cama para poder fazer uma escova. E hoje, olha o conforto que eu tenho aqui dentro. Eu falo que tudo isso que eu construo é muito mais do que para mim, é para todo mundo que entra aqui dentro. Eu falo que nós que somos prestadores de serviço, é isso. Às vezes, igual aquele dia que estava eu e a Adri conversando, tem vezes que a gente nem acredita o quanto a gente pode fazer na vida das pessoas, né? Com o nosso produto, com o nosso serviço, a alegria que a gente consegue trazer para as pessoas. E isso, para mim, foi algo tão gratificante. Tantas coisas foram acontecendo. Eu tenho uma equipe,
né? Conseguir ter uma equipe, conseguir entender que as pessoas, que essa também foi uma outra coisa que a gente acabou esquecendo de falar, Gestão. da gestão de pessoas, né? Temos quantos minutos? Eu 2? achava. Pode ficar tranquilo, então, uns 5 minutinhos dá. Eu falei assim que a gestão de pessoas, eu achava que só eu ia conseguir entregar o serviço da maneira que eu fazia, outra pessoa não ia conseguir. Só que a hora que eu vi que eu poderia treinar as outras pessoas para poder fazer aquilo que eu faço e fazer muito bem. Gente, eu tô aqui numa live enquanto a minha cliente está sendo atendida pelas minhas colaboradoras. Você quer uma coisa mais gratificante do que isso, né? De eu conseguir ensinar outras pessoas, delas poderem fazer aquilo que eu faço e terem a oportunidade também de realizar os seus sonhos. Ter equipe não é só você ter alguém dentro da sua empresa para poder te servir, para poder fazer aquilo que você manda. Não, é ter pessoas junto com você que também vão realizar o sonho delas e te ajudar a realizar os seus sonhos, né? Todo mundo realizando seu sonho. Nossa, todo mundo, todo mundo. E isso é extremamente gratificante, assim, para mim, muito gratificante, né? Tínhamos batido a meta agora esse ano, lá no início do ano, uma meta, depois acabou que a gente não conseguiu bater mais, eu coloquei mais uma vez para a gente bater, conseguimos agora em dezembro, temos um desafio muito grande agora nesse ano. Quanto que A gente foi a meta? conseguiu bater o máximo de, quanto que foi, vida? 36? A meta de desenho, a faturamento de dezembro. 36, não foi? 36, 37? Acho que foi 36 ou 37 mil. Chegamos quase nos 40 mil reais. Né? A gente tinha colocado. Você é assim, ó. Você passou da média de ganho da maioria dos cabeleireiros, né? Porque a grande maioria das pessoas, dos profissionais da sua área, eles ficam ali em 10. A tendência é não passar disso. Então você já ultrapassou essa barreira. E esse ano, você falou tem uma meta grandiosa. O que é? 80 mil. 80 mil. É o dobro. Mais que o dobro. O dobro. Mas a gente E aí, preparada? vai conseguir. Opa, claro. Com certeza. Preparadíssima. Preparadíssima. Os desafios vêm, mas a gente contorna tudo eles, A né? importância da meta, né? A importância de ter um norte. A Mari já entrou em 2024, ela pegou isso, ela aprendeu isso, agora é dela. Todo ano, quando pula de um ano para o outro, ela tem um norte claro. Então, o que a gente precisa fazer para esse norte? E uma coisa que a Adriele já tinha me falado sobre isso, é uma coisa que dá certo, viu, gente? Lista de clientes. Faça lista. Mais do que você ter clientes novos e adquirir clientes novos, é você suprir todos os seus clientes com tudo aquilo que você faz. Essa pergunta. Os seus clientes... Os clientes Bom, que você já atendeu compram todos os seus serviços, todos os seus produtos? Entendeu? Às vezes não. E uma coisa que eu entrei, né, em dezembro eu fiz isso. Em dezembro eu fiz a minha lista de ativação de janeiro, fevereiro e março. Eu tô com as 3 prontas. Só para eu poder mandar a mensagem para o cliente. Então isso me facilitou muito, né? Eu já tô com essas 3 listas prontas. Já entrei em contato com a de janeiro. Já deu tudo certo, consegui agendar cliente, fiz o day cut, que agora vai ter todo mês, porque eu vi que a procura de corte de cabelo estava sendo muito grande. Então, por que não ter um evento de corte todo mês? Para a cliente poder vir no salão, poder já garantir o seu brinde, o seu olhinho finalizador que vai ajudar no cabelo dela. Então, foi muitas coisas que eu fui tendo insights ano passado, que eu falei, não, se eu colocar isso, peraí, tá tendo muita procura nesse serviço, então vamos fazer algo que vai facilitar. Então, peraí, por que as clientes não retornam às vezes no salão? Porque elas esquecem. Cara, se elas esqueceu, lembra elas precisam ser lembradas, né? Então, foi muitas coisas que foram, tipo, virando muitas chaves na cabeça. Então, esse ano, eu, pelo menos, os 3 primeiros meses, eu já tenho todo o meu planejamento certinho de tudo que tem que fazer. Que aí eu vou fazendo de 3 em 3 até a gente finalizar o ano com meta batida de 80 mil. Não aceito menos que isso. E eu não tenho dúvida que você está pronta para isso, né? Hoje, a Mari de hoje é capaz? A Mari de hoje é capaz. Gente, para finalizar, porque a Mari tem cliente, precisa atender, queria te agradecer muito por tudo que você sempre, né? Pela luz que você é e tanto que nos inspira. Que Deus abençoe esse ano de 2024. Para você que está aqui com a gente na live, se você teve algum insight, se alguma coisa mexeu com você, conta pra gente, manda mensagem. Ai, Drisso, isso fez... Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma.
E hoje, as lives, eu estou fazendo as lives porque hoje a gente tem o último dia da jornada, né? Eu vou explicar exatamente passo a passo de como funciona o Transforma Você. Amanhã a gente abre as inscrições para você viver um ano com a gente. Então, se você tem as dificuldades que a Mari tinha lá no começo e não sabe o que fazer, se é isso que você precisa, ó, seja bem-vindo aqui com a gente. Muitas coisas mudaram dentro da mentoria para que esse ano a gente possa ajudar vocês ainda mais. Então, hoje, na aula das 8 horas da noite, eu vou explicar exatamente como funciona o nosso processo, como a gente ajuda os nossos clientes. Mari, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. E ó, estamos juntos. e para todo mundo que está aqui, né, que é empreendedor, que sente dificuldade, que tem aí os seus medos, né? Esse negócio de vai com medo mesmo, não é assim não, se prepara, né? E vocês estão aqui com uma excelente mentora, né? Não é porque ela está aqui não, porque todas as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu admiro ela, né? Como empreendedora, como mãe, como pessoa, é uma pessoa que tem uma luz também muito grande. E ninguém cresce sozinho, gente. A gente precisa de pessoas. Então, aproveita todas essas lives, assiste, reassiste de novo, porque é maravilhoso. Eu tenho certeza que vai transformar muito a vida de vocês, assim como fez uma baita transformação na minha vida, viu? Então, um beijo para vocês e muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Beijo. Beijo, Mari. Beijo. Tchau, Tchau. gente. Fica com Deus. Até hoje à noite.